Olá, amigos. Olá, amigos. Olá, amigas. Muito bom dia. Eu sou o Nelson Leite. E o assunto hoje é o consumo no segundo semestre, quando a pandemia deverá estar melhor controlada e, claro, com um maior percentual da população já vacinada. Meus amigos e minhas amigas, como sabemos, na primeira onda da pandemia, o consumo praticamente entrou em colapso. O impacto econômico foi brutal, muito desigual em regiões, empresas e consumidores. Os consumidores que puderam trabalhar em casa e de alguma forma manterem os seus empregos e renda, eles conseguiram, ao cortar despesas que normalmente faziam em jantares, viagens, compras por impulso, visitas aos shoppings, etc., eles conseguiram prover suas casas de recursos confortáveis, como, por exemplo, os artigos Cameba, que cresceram muitíssimo, venderam muito. E eles também conseguiram, claro, prover as suas casas de produtos ou artigos funcionais para dar o suporte ao trabalho home office. Muito bem, mas eles não ficaram nesse consumo de aninhamento, eles foram além, eles fizeram poupança e o crescimento da poupança foi espetacular. Segundo o Banco Central, a captação líquida da caderneta, que é o resultado de depósitos menos as retiradas, ao longo de 2020 foi de 166 bilhões 309 milhões de reais. Um resultado muito superior ao alcançado em 2019, que teve uma captação de pouco mais de 13 bilhões apenas. Muito bem, esses consumidores não ficaram aí, foram além. Eles aprenderam também, a aplicar na Bolsa de Valores. A pesquisa realizada pela B3, chamada A Descoberta da Bolsa pelo Investidor Brasileiro, aponta que entre maio de 2019 a novembro de 2020, o número de novos investidores na Bolsa saltou de 1 milhão para 3 milhões e 200 mil investidores. Porém, na outra ponta, a grande maioria dos consumidores perdeu emprego e renda. Não conseguiu sustentar negócios. E, claro, todos eles com imensas dificuldades em pagar suas contas. Segundo a pesquisa de endividamento e inadimplência do consumidor, feita em fevereiro deste ano pela Confederação Nacional do Comércio, o total de famílias endividadas eram de 66,7%, e aí incluído cheque pré-datado, cartão de crédito, cheque especial, carnê de loja, crédito consignado, empréstimo pessoal, prestação de carro, de casa e assim por diante. Aponta também que o total de famílias com dívidas em atraso, isto é, inadimplência, é de 24,5%. E vai além. Diz que o total de famílias que não terão condições de pagar suas dívidas é de 10,5%. Com esse quadro, o índice de confiança do empresário do comércio, também feito pela Confederação Nacional do Comércio, caiu em 1,5% em março. A queda, na verdade, repetiu o resultado em fevereiro. Porém, e apesar das quedas, desde janeiro de 2021, o índice de confiança do empresário do comércio, ele se mantém em 103 pontos, o que reflete um moderado otimismo em relação a uma recuperação robusta do consumo no segundo semestre, devido à possível demanda reprimida, o acúmulo de poupança das classes A e B+, e principalmente devido à vacinação, que certamente estará mais ágil e cobrindo um percentual maior da população. Por outro lado, pesquisadores da Universidade de Minnesota apontam que a pandemia pode durar até 2 anos, com o ressurgimento de surtos de tempos em tempos. Para o cientista-chefe da Organização Mundial de Saúde, o Soumya Swaminathan, ele diz que ainda deve levar 4 ou 5 anos para que o coronavírus esteja sob controle. Então, meus amigos e minhas amigas, a recuperação será lenta,
e a polarização do consumo causado pela pandemia entre os grupos de renda mais alta e mais baixa poderá aumentar. Bem, nesta segunda, dia 19 de abril, o Banco Central divulgou a prévia do PIB, o IBCBR, que é o Índice de Atividade Econômica. Ele divulgou com uma alta de 1,70% em fevereiro contra janeiro deste mesmo ano, 2021. Em comparação com fevereiro do ano passado, 2020, o IBC de fevereiro agora cresceu 0,98%. E segundo o IBRE, que vem a ser o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, no segundo semestre nós deveremos ter uma forte recuperação com o PIB podendo crescer até 3,2% este ano. Nesse cenário, claro, já está considerada a prorrogação do auxílio emergencial, que se iniciou agora em abril, totalizando 44 bilhões. E também estão os 50 bilhões em antecipação do 13º salário agora em maio. Por outro lado, a falta de insumos, o dólar alto, essa coisa toda, estão causando pressões inflacionárias que estão sendo distribuídas em diferentes segmentos industriais e já pressiona os preços ao consumidor. E como? Né? Gasolina, por exemplo, o óleo diesel. O IPCA poderá encerrar, segundo o IBRE, poderá encerrar o primeiro semestre com taxa acumulada de 7% em 12 meses. Isso é bem superior aos 5,25%, que é o patamar superior da média de 3,75% estabelecida pelo Banco Central. E isso, claro, fará o próprio banco aumentar a taxa Selic. Essa é a consequência, mesmo com a economia estando frágil. Claro que isso se fará refletir no consumo. Irá refletir no consumo, que tenderá a ser mais discreto e reforça, então, os ganhos da poupança. Como vemos, há muita incerteza em relação ao futuro imediato e talvez os grupos com alguma renda não consumirão como se espera. E os níveis de poupança, então, deverão permanecer ligeiramente elevados. Há um outro desafio para a recuperação do consumo. Embora muitas famílias de renda mais alta estejam saindo em grande parte ilesas financeiramente e até melhor do que já estavam, as famílias de baixa renda perderam empregos ou enfrentam incertezas quanto à sua empregabilidade. E não só devido às restrições da pandemia, mas às mudanças no mercado de trabalho que já ocorriam antes e foram causadas pela intensa digitalização e automação. Então, meus amigos, concluindo, mesmo tendo uma vacinação em massa e eficaz, uma demanda reprimida e bons níveis de poupança, é provável que a recuperação do consumo deva ser desigual, com variações entre os segmentos de renda e idade. E os 3 comportamentos de consumo na pós-pandemia identificados pelo Google se tornem ainda mais preponderantes para as suas classes de consumo. E quais são esses 3 comportamentos de consumo? São o consumo de subsistência, o consumo de celebração e o consumo de reflexão. E o que é o consumo de subsistência? A quem ele se dirige? O consumo de subsistência é o consumo das classes menos favorecidas, e são os produtos de alimentação e higiene. E o consumo de celebração? O consumo de celebração para o pessoal do andar de cima, né? O pessoal com melhor renda, e vem a ser o consumo de autoindulgência, de autocelebração, de autopremiação, eu mereço, tal, essa coisa toda. E o consumo de reflexão? O consumo de reflexão está ligado ao consumo das marcas identificadas com causas ambientais, com causas sociais e também, né, aquele consumo relacionado à própria comunidade, né, para dar uma força àquele comerciante tão querido, que sempre apresentou bons produtos, bom atendimento, e dessa vez ele se arrebentou, então a comunidade resolve privilegiá-lo no seu comportamento de consumo. Muito bem, meus amigos, minhas amigas, era isto o que eu tinha a comentar. Muito obrigado pela atenção e um forte abraço.